Queridos amigos, quanta alegria entrar na sua casa, no seu lar, convidando-os a orar conosco, a formar uma sintonia de amor, de trabalho, para que juntos possamos cada dia mais compreender o papel de Jesus em nossa vida, sentindo a gratidão por este Mestre e rogando que Ele nos ajude, que esta manhã os amigos espirituais que são portadores de Sua voz possam estar conosco. Hoje vamos ler Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique atentamente conosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ia, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, 15 a 17 e 28. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, pois não está maduro para o compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe apossa da alma, dando-lhe a ver, do alto às coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra.
Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Nós convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento até Jesus, o Mestre querido a quem temos que agradecer a todo instante por tudo que Ele tem nos oferecido, especialmente pelo Consolador, que tem nos esclarecido, que tem nos fortalecido, agasalhando as nossas dores, para que nós possamos compreendê-las como um forte meio de educação. Ó Jesus, quanta gratidão, Mestre! Nós, nesta hora sublime do Evangelho, depositamos em seu coração generoso. Obrigado, Senhor. Te pedimos para olhar por todos aqueles que compreendem o seu Evangelho e ainda não tiveram a coragem de vivenciá-los. Jesus, que os seus ensinamentos sejam a bússola que nos orienta, que nos sustenta e que nos agasalha. E que a paz divina do seu amor seja para todos nós o nutriente que nos ergue, nos sustenta e nos equilibra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amigos queridos. Amigos, o Consolador prometido é um presente de Deus. Nós não tínhamos direito de nem sequer reclamar tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nosso Pai, com a presença magnânima de Jesus na terra, que nos trouxe o seu Evangelho, exemplificando a todo instante o amor, a caridade, a benevolência, a indulgência, mostrando para todos nós a estruturação da fé, sem julgar quem quer que seja. Ó Senhor, quanta alegria percebemos que o Evangelho de Jesus, ele se multiplica no coração de cada um de nós, que agasalha o Consolador e que podemos sentir o valor desse Espírito, dessa grandeza em nossa vida, mostrando para todos nós que se o Consolador prometido veio para anunciar para nós o pensamento do Cristo, que não pôde dizer tudo naquela época, nos mostra que nós já avançamos. Pois se Jesus não podia dizer tudo, porque estávamos ainda numa infância espiritual, nós podemos crer que o Espírito de verdade, que vem para nos esclarecer, que vem para modificar a nossa forma de compreender a dor, as lições do Cristo, nós nos sentimos cada vez mais agraciadas pela bênção de cada dia, pois o Espiritismo ele vem na época certa cumprir a promessa do Cristo. E ele preside o advento do Espírito de verdade. E quando ele preside o advento do Espírito de verdade, marca para todos nós esse momento sublime da transição do planeta, em que todos nós somos convidados a refletir nas palavras do Cristo por meio da linguagem do Espírito de verdade, codificada por Allan Kardec, a fim de que nós possamos entender que o Espiritismo vem abrir os nossos olhos e os ouvidos, para que nós possamos ter uma compreensão melhor, sem alegorias, e levantando para o véu intencionalmente, lançando certos mistérios que nós, cada dia que vamos conhecendo a doutrina espírita, esses mistérios vão se transformando em realidade, em que a ciência já nos mostrou, em que todos nós temos o direito de aprender, que faz parte deste apogeu da consolação suprema que Deus nos oferece para que nós possamos compreender a justiça divina, a causa justa e o fim de todas
e o fim útil de todas as dores. Irmãos, lembremos do nosso passado. Fomos criados simples, ignorantes da verdade, como se fôssemos uma criancinha, sem saber como iríamos crescer. E hoje, quando Jesus nos ensina sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, abre para todos nós a sublime e edificante oportunidade que só a reencarnação poderia nos conceder. E nós, com isso, vamos atribuindo que todas as nossas dores têm uma causa justa e que nós precisamos, antes de blasfemar, de revoltar, nós precisamos corrigir as matrizes doentes que ainda estão em nós. E Jesus, no seu amor, na sua benevolência, nos disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Esta é a chave que o Espiritismo vai nos mostrar. O Espiritismo abre o leque, nos mostrando as causas de nossas dores, as causas de nossas aflições, a causa de nossos sofredores, e vai nos dando sempre um olhar diferente para que eu possa compreender que toda cura que ainda precisamos efetivar dentro de nós depende do nosso esforço, depende do nosso perdão, depende do amor, da vivência que nós precisamos buscar na nossa intimidade. E nós vamos ver que o Espiritismo tem um papel extraordinário. Ela revive, ele é a revivescência do cristianismo puro, que vai nos mostrar a religião do esclarecimento livre. Isso é grandioso, irmãos. Não estamos presos a dogmas, nenhum sacramento, mas se nós, os espíritos encarnados e desencarnarmos e desencarnados, situarmos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressa, estaremos muito distante dela, confundida nos delírios do personalismo. É o que nós mais temos visto hoje. E aí nós vamos ver que nós nos tornamos aprisionados pelo nosso personalismo. É preciso que a doutrina espírita cada dia mais seja compreendida por nós, porque ela revive a essência do cristianismo. Ela nos traz essa religião, esse amor que vai nos desligando, vai nos desprendendo. E nós, os espíritos encarnados e os desencarnados, precisamos sair de nós mesmos, entender o ser espiritual que nós somos, para que a nossa própria mente possa libertar dos pensamentos atróficos que tivemos, dos pensamentos de hipnose, de adoração, das ilusões que as posses materiais muitas vezes nos oferecem, mas são tão passageiras. Lembremos da passagem do jovem rico, lembremos do amor que Jesus mostrou aos discípulos, do obro da viúva, que cada um oferece aquilo que já construiu dentro de si, da vontade de servir, do exemplo de Zaqueu, quando Jesus o visita em sua casa. E a doutrina espírita tem nos mostrado que ela é a doutrina da solidariedade. Então, é importante que a gente possa saber que a doutrina espírita, além de mostrar toda a causa dos nossos sofrimentos, das nossas existências anteriores, ela também dilata a nossa esperança de progresso, porque ele nos fala da nossa imortalidade. E é preciso que todos nós compreendamos que é justo passarmos por tantas lutas e dores, porque através da reencarnação, que é um dos seus pilares tão importantes, é que nós vamos vivenciar, junto com aqueles espíritos que no passado tivemos a oportunidade de estarmos com ele e não resgatamos.
E neste momento, agora, em que a doutrina espírita nos envolve com seu amor, com a sua luz, nós somos capazes de compreender que todos somos irmãos e que estes irmãos que compõem a minha família têm um papel extraordinário, porque o espírito só evolui quando ele relaciona. E é por isso que nós precisamos reencarnar, para reencontrar com esses espíritos, aqueles que tivemos dificuldades, mas em conjunto também com aqueles que temos afinidades maiores, para desenvolver as nossas habilidades, os nossos talentos. Que bênção é esta que nós falamos tanto e não queremos vivenciá-la? O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. A doutrina espírita, quando ela revive o cristianismo puro, ela nos dá um direito de mostrar que a religião do pensamento reto é quando nós temos que mudar a nossa forma de pensar e de sentir. Os espíritas encarnados e desencarnados, todos nós estamos sendo convidados a servir no mundo, e é preciso que a gente desate os nós, que muitas vezes ainda nos amarram, para que nós possamos vencer a nós mesmos, buscando a humildade, sem ofender, sem magoar, mas percorrendo as estradas que o próximo nos oferece, pela que a caridade nos convida. É preciso que a gente possa também perceber que o Espiritismo tem nos ensinado a assistência fraterna, assistência gratuita, em todos os sentidos, sem que a gente venha cobrar qualquer situação que seja de fundo moral, que seja um talento, que seja uma bênção, que seja uma faculdade. Todas as religiões merecem o nosso respeito, a credibilidade, mas nós precisamos entender que a doutrina espírita, ela é credora de profundo respeito e de imensa gratidão por tudo aquilo que ela oferece à humanidade. É por isso que nós estamos aqui felizes para dizer que todos nós precisamos viver verdadeiramente, na plenitude, o cristianismo redivivo, para que nós possamos lembrar das palavras que o Cristo exortou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele ainda faz mais uma colocação que acho que é de extrema importância que a gente lembre: conhecereis a verdade e a verdade vos farás livre. E isso, gente, é muito importante, porque quem vive sem amor não tem a luz do caminho. E quem vive sem caridade não tem tranquilidade, porque caridade e amor nos equilibra, nos sustenta, nos fortalece. E aí nós vamos ver que, à medida que nós vamos compreendendo em profundidade o papel do Consolador prometido em nossa vida, nós vamos nos sentindo mais próximos de Jesus. Que Deus nos fortaleça e nos ampare. E que nesta manhã gloriosa possamos, Senhor, receber o passe com as vibrações do seu amor. Ó Jesus, quanta luz sobre todos nós. Agasalhai-nos no seu manto, para que o passe possa recompor as nossas energias. Fluidifica as nossas águas, para que nós possamos ingeri-la, tendo a certeza que o medicamento ali se encontra para todos nós. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus olhe por todos nós e que nos esforcemos para irmos até Jesus.
Que a doce paz do Mestre de Nazaré esteja em nossos corações. Paz e alegria a todos. O abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus. Sintam-se felizes. Que assim seja.